assim. Ah, é. Nem Eu tudo. convidei o grupo do Lipanema Tá e pedi para eles estarem, porque eu já estava preparando mesmo uma apresentação sobre o trabalho do Lipanema com eles, né? E aí eu falei, não, gente, vamos para o seminário, vamos assistir. Eu também vou gravar para depois passar. E porque eu aí gravo. como que fala? A gente já adianta duas falas no mesmo tempo, né? Tá certo. Olha só, como eu comentei que seríamos pontuais, seremos, sejamos. Então, Perfeito. são 7 horas. Eu queria começar com música, já que nosso curso trata isso, né? E a gente vai começar com um vídeo muito agradável, que tem aí na estrutura do vídeo trabalho dos professores Sulamita e Marlon, porque é um vídeo onde a professora Sulamita tratou na prática de conjunto esse repertório que é super aconchegante, agradável, né? Suave, e o Marlon sempre com aquela competência, fazendo tudo correto, deixando o vídeo muito bem editado. Eu acho que o resultado ficou muito interessante. É nosso APS, foi o primeiro APS do curso de música, e aí eu gostaria de começar, então, esse segundo dia do nosso terceiro seminário de iniciação científica com essa apresentação dos meninos, tá bem? Ótimo. Eu vou aqui compartilhar. Engraçado que esse vídeo me deu uma alegria incrível, assim, você me mandou, Marlon, num sábado de noite, eu tinha, nossa, feito muitas coisas, assisti o vídeo e falei, nossa, que coisa linda. Então, vamos lá. Muito bonito. Vocês estão vendo? Sim. Começando a apresentar. Se ampliar a tela, fica melhor. Como? Ampliar a tela. É porque eu botei só para ele. Espera aí. Eita, fiz o contrário. Vocês estão vendo só a tela ou estão vendo o meu desktop? Somente a tela. Ah, tá. Ficou melhor? Agora eu ampliei. Para mim está 1/3 da tela completa, mas tudo bem. Pode ser assim mesmo. Espera aí, Marlon. Entrou em tela cheia agora.
Muito bom. Parabéns, meninos envolvidos, professor Marlon. Nossa, eu achei esse vídeo muito astral, muito bonito. Parabéns, Sulamita, também. O trabalho musical está ótimo. Sulamita é diretora musical, Érica. Nossa, parabéns, parabéns. Muito lindo. A música é maravilhosa, né, gente? Muito astral, muito leve. A música é um presente de Deus para a humanidade, né? Sem dúvida. Olha só. E aí eu queria convidar vocês todos a ir na nossa página, né, professor Marlon? Temos uma página maravilhosa no Facebook, Professor Sempre Movimenta. Teremos lá fotos das apresentações do seminário, certamente da Érica, do Glauber. Como que chama a página? É Músico BM, né, Marlon? A gente põe... Isso aí, músico Depois BM. eu mando no grupo Tá, o link. tá, E aí eu vou divulgar também. Vou Desse divulgar. like, certo? Pra gente se inscrever, né? Tem muita coisa sobre o nosso curso lá. Enfim, então, começando aqui nossa segunda noite, sejam todos bem-vindos. Como eu falei ontem, o nosso curso tem uma característica singular, né? Que é por conta do corpo docente, por conta de como o corpo docente vê o esforço acadêmico, todos nós somos muito ligados à pesquisa, e é um curso de licenciatura que tem esse carro-chefe, assim, né? A gente tem um grupo de pesquisa inscrito na CAPES, que chama Pesquisa em Música UBM, tá? Esse ano trabalhamos, professor Marlon, Newton e eu, orientamos alguns... eu já estou colocando todo mundo que está aqui, Fernanda. Todo mundo que está pedindo, eu estou botando. E a gente trabalhou com os alunos, então hoje temos aí Maísa, Kevin, Peterson, ontem tivemos Ana Júlia, Clarete, né, que teve orientação do professor Newton. Então, para o nosso curso, isso é muito relevante. E esse ano, no segundo semestre, eu fiz um convite às duas damas que cá estão, Érica, doutora Érica, e a nossa segunda pianista e diretora de musical, Sulamita Lage, para entrar no grupo e com a gente trabalhar, porque assim, nós temos backgrounds diferentes, né? Tanto cultural quanto de formação. Obrigada, Marlon. Gente, entra lá no Facebook e dá um like para nós, tá? Que ajuda.
E aí, o que acontece? Todos nós, essa formação diferente, essa diferença é maravilhosa. Primeiro, porque enriquece o curso, e segundo, que assim, a gente tem um corpo docente que consegue orientar trabalhos diferentes, né? Então, vai ser muito interessante. Agora teremos 5 professores no grupo de pesquisa. Eu vou lançar um edital, vou conversar com vocês, fazer uma reunião para isso, para que a gente já comece a trabalhar logo, ou em dezembro, ou no início do ano que vem. Porque teremos anualmente no curso de música, por decisão do corpo docente, 2 eventos de pesquisa. O seminário no segundo semestre e o EPLIM no primeiro semestre. O EPLIM é o encontro de práticas pedagógicas, vai ter muita coisa bacana. E o seminário vai ser mais ou menos nesse modelo que a gente já vem fazendo. Então, a gente precisa que esse grupo produza textos, que a gente também faça trabalhos fora do BM, apresentação fora do BM. Então, a gente tem aí, para 2021, grandes ideias para o nosso grupo de pesquisa, tá? O nosso curso é um curso de licenciatura que tem a preocupação da pedagógica, obviamente, mas a pesquisa e a performance também é muito, muito importante para a gente, tá? Então, com muita alegria hoje, estou recebendo a Érica aqui, que é uma doutora, ela é pedagoga, a formação dela é pedagoga, fez mestrado nisso, é professora, ser professora é uma dádiva, né? Porque é uma forma de pensar, de se organizar muito particular, assim, onde você tem que deixar claro para o outro. E a Érica tem essa peculiaridade da pedagogia, né? E ela, no doutorado, chegou a fazer uma interdisciplinaridade que sempre me intrigou, Érica, particularmente, que é a música com a matemática. Uhum. Eu baixei um curso de um professor, ele é compositor, e ele é professor de composição do Conservatório de São Francisco, chama Robert Greenaway. E aí ele tem vários cursos de história da música, e ele tem um curso gigante de música e matemática, relações música e matemática. E porque, a princípio, gente, eu pensava que música e matemática, a relação estava no ritmo e na trigonometria da harmonia, mas tem Também, muito mais. muito mais. São 2 coisas que então, assim, é uma relação enorme, super interessante. E aí, Clarete, você que sempre fala de música melhorando cerebralmente, música contribuindo na aprendizagem, Clarete sempre coloca isso nas aulas de história da música, né? A música melhorando o cérebro da criança, melhorando a cognição e tal. Hoje a gente tem aqui professora doutora Érica. É uma honra para nós. Eu conversei com a Érica várias vezes, e assim como o Glauber ontem, eu estava ansiosa para esse encontro, porque é um assunto que intriga muito todo mundo. E a Érica trabalha e aplica o trabalho. Então, a palavra é toda sua, doutora Érica. Muito obrigada. Primeiro, queria agradecer do fundo do coração a Carla pelo convite. Obrigada a todos por estarem aqui. Estamos aqui também com os meus queridos já do grupo de estudo do Lipanema, e todos os alunos e colegas, professores, sintam-se abraçados, e gratidão por esse momento. Espero realmente que a gente possa contribuir com uma reflexão. Então, antes de eu começar propriamente dito o que eu tinha preparado, 2 coisas me vêm que são importantes estar esclarecendo. Primeiro, o que é pesquisa para mim, do meu ponto de vista, da onde eu estou, né? A pesquisa, para mim, é uma forma de você aprender a fazer melhor. Então, apesar de ter feito um mestrado, que foi um mestrado profissional, e aí a gente sabe que esse mestrado ele gera um produto, né? Não é um mestrado acadêmico, gerou-se o curso Em Cantar Brincando, que é um curso que já foi validado, né, por todos os que tiveram a oportunidade de fazer. E a partir dessa relação com a teoria e prática, eu parti para um doutorado acadêmico por conta da fundamentação teórica da pergunta: o que a música pode fazer para o cérebro para ele aprender melhor a matemática? Eu venho de uma estrutura de classes especiais
para deficiência, né? Eu tenho uma história com educação inclusiva e com educação especial desde que me formei em 87 no normal. E como professora, sempre fiquei muito intrigada com a questão da educação especial e dos alunos que não conseguiam, dos alunos que tiravam nota baixa. Eles sempre foram para mim um incômodo muito grande, porque eu sempre estava buscando o que esse indivíduo tem que eu não consigo trazer ele para esse encantamento do aprender. Então, essa relação da pesquisa, teoria e prática, para mim, são indissociáveis. A minha escolha pelo doutorado acadêmico foi por conta dessa fundamentação da matemática, e aí, paralelamente, eu fiz uma especialização na Unifesp com o Dr. Mauro Muscati, que é neurologista e é músico, e estudando o que a música pode fazer nesse cérebro, qual é a magia dessa melodia que a gente acabou de escutar aqui e que a Isabela colocou. Nossa, eu estou toda arrepiada, né? O que acontece com esse cérebro, com esse corpo, quando eu trabalho, ouço ou oportunizo uma musicalidade e isso, magicamente, entre aspas, auxilia esse moleque lá na hora de fazer conta, na hora da tabuada. Então, essa foi sempre a minha investigação principal. Trazia a questão do cérebro, a questão da música e o efeito dessa música nesse cérebro para ele aprender matemática. Então, essa sempre foi o meu ponto X de pesquisa. E aí, vocês sabem, eu entrei num doutorado que é um doutorado de educação matemática, apesar de ser acadêmico e interdisciplinar, era um doutorado que a linha de pesquisa, a única coisa que tinha, vamos dizer, a ver naquele momento era a questão da inclusão, que também na matemática é um desafio, né? Porque a matemática é sim uma ciência abstrata, etc, etc. E aí a nossa primeira questão foi essa, de qual matemática nós estamos falando? Ora, Érica, se o menino tem uma deficiência intelectual, como que você quer que ele domine a álgebra? Como que você quer que ele domine equação de segundo grau? Então, não é dessa matemática que nós vamos falar ainda. A matemática que nós vamos falar é a matemática que está aqui, nesse momento, que faz essa onda, né, essa sinapses do meu cérebro elaborar, e aí precisa de uma questão tempo, velocidade, relação, que vocês estão escutando. Então, esse momento aqui, existe 1 milhão de coisas que a gente pode traduzir enquanto matemática. Então, esse foi o meu primeiro passo. Eu tinha que traduzir qual a matemática que eu estava falando, para eu defender que essa matemática é sim um direito de todos, por ser uma questão primordial para ser cidadão. Para eu exercer a minha cidadania, eu preciso dessa matemática. Eu preciso sim fazer uma elaboração estatística, eu preciso sim fazer uma elaboração geográfica, espacial, etc, etc. Eu preciso sim para saber quanto que eu vou comprar no final do mês, né? Matemática financeira, o que eu vou, etc, etc. Então, trazer essa matemática, que um currículo de formação, que eu tô com 51 anos, então a minha formação toda matemática era uma coisa fora de mim, era uma coisa era uma bola, né, que eu tinha que pegar a bola para trazer para dentro do meu currículo enquanto estudante. Então, eu tive que desmembrar essa matemática e dizer, olha, a matemática que a gente está falando é a matemática que a gente vive, que está na nossa vida. É a matemática que eu posso perguntar assim, olha, se eu colocar 2 palmas aqui, como que eu traduzo esse fenômeno na matemática? Né? Então, é uma fração, mais uma fração, como que eu traduzo? Eu vou lá para a linguagem matemática. Então, esse foi um grande desafio, né? Eu, dentro de um curso de educação matemática francesa, que é a matemática extremamente positivista, né? Trazer essa matemática enquanto objeto de estudo e direito de todos os alunos, direito de todos os cidadãos. Esse foi também um pedacinho dolorido.
E por conta disso, eu tinha uma vantagem muito grande, porque eu sempre fui professora de chão de escola. Desde 87, quando eu estava no meu último ano normal, eu comecei a dar aula de música. Então, eu sou professora desde que eu me entendo por gente, né? E não largo a sala de aula, porque é na sala de aula que eu vejo que o que eu estudo dá certo para um, não dá certo para outro, ou eu posso fazer diferente. E o melhor, quando o aluno fala para mim como ele aprende, se ele aprende ou não aprende, ele me orienta como eu vou ensinar. Então, a partir de todas essas questões, foi se elaborado uma proposta de ensino da matemática por meio da musicalidade, e é isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho, porque assim, a Carla me deu até 10 para as 8, então é um pouquinho. Mas eu deixo bem à vontade, se vocês quiserem ir lá no canal. A gente tem um canal que chama Canal Mix Potencial no YouTube. Eu posto todas as palestras lá, os grupos de estudo, esse início do grupo de estudo, que foi justamente essa questão do que é a pesquisa, por que eu preciso estudar, por que é importante o professor estudar. E as meninas, né, que foram minhas alunas, que estão hoje no Mix, outras não, mas o depoimento delas, de como a pesquisa, e hoje eu gosto dessa coisa da pesquisa, de falar essa palavra pesquisa, porque antes essa palavra era tão distante, né? O pesquisador é um homem lá longe. Hoje não, hoje eu sou pesquisadora, a Lalinha é pesquisadora, o Kevin é pesquisador, o João Pedro é pesquisador. A partir do momento que ele busca aquele conhecimento, e ele busca com coragem, com força, com disponibilidade, com elaboração cognitiva, a gente pode sim dizer que nós somos pesquisadores. Então, a partir daí de todas essas quebras de paradigmas, né, eu montei aqui uma apresentação do Lipanema, do que é o Lipanema. Estou aqui, queria dar o meu boa noite para a Lalinha, que a Aurealice, que é a minha companheira de Lipanema, minha mãe da Lipanema também. O Lipanema tem 3 mães. Sou eu, a Lalinha e a Aninha, que também deve estar aqui. Ela me mandou mensagem que eu não estava conseguindo entrar, mas eu pedi para ela falar com a Isabela. E aí, então, boa noite, Lalinha, boa noite, Aninha. Sejam bem-vindas à nossa maternidade, né? Espero ser digna, né, a apresentação do que o Lipanema nos representa hoje, tá bom? Então, posso começar a apresentação? A Aninha chegou, tá aqui. Boa noite, Aninha. Boa noite, Érica. Obrigada aí por me dar a oportunidade de estar com vocês aqui, com esses meninos todos aí. A maioria passou por mim aí, estivemos juntos, aprendemos juntos. E o fato de você e a Aninha estarem aqui é uma alegria. Na verdade, eu sou apenas, eu fico lá na plateia assistindo a sua atuação, lá você e a Aninha lá no palco, né? Nada disso. Se não fosse as duas, gente, não teria Lipanema. A Lalinha é incansável, linka com uma maestria sensacional, vocês já conhecem, é professora de vocês. E a Aninha, mesma coisa, Ana Maria Linhares, que eu carinhosamente chamo de Aninha. Vocês estão vendo a tela? Não está aparecendo para a gente não, Érica. Ué. E depois, aqui uma pessoa fez uma perguntinha. Teria como repetir o nome do canal, por favor? É o seu canal Mix. Eu posso escrever aqui no chat. Por favor. Aqui. Parece até uma coisa, né? Tá dando aqui que não tá conseguindo compartilhar. E olha que eu treinei, hein? Pode mandar para mim que eu passo daqui, se você quiser. Tá bom. Vou mandar. Deixa eu tentar mais uma vez. Não conseguiu? Agora foi. Foi? Foi. Então. Deve ser o delay, né? Que demora um pouquinho. Posso começar então, né? Então, gente, fica aí, chama-se
Lipanema, Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada, Neurociência Educacional, Música e Matemática. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre essa pesquisa aplicada, o que significa. Né? O meu currículo também, eu sou formada em pedagogia pelo BM, e aí, incrivelmente, né, eu descobri, montando essa apresentação, que tem 33 anos que eu estou dentro do BM, desde que eu terminei minha primeira faculdade de pedagogia, e isso é muito bacana, porque eu estou em casa, né? Quando a gente fala de dentro da casa da gente, dá uma emoção, e realmente não tem como o olho não lacrimejar, porque a gente vê a nossa história dentro de um lugar que eu tenho a honra, né, de também ter educado, estar educando o meu filho. Né? Não deixo nunca de mencionar isso, todas as vezes que a gente vai fazer algum trabalho no BM eu falo, eu estou falando aqui como profissional, mas principalmente como mãe de uma vida inteira, né? De uma pessoa que me é muito importante e que eu compartilho essa educação. Então, é um lugar que eu tenho muito orgulho de participar, que é o Colégio BM, e o Colégio BM é o campo do Lipanema, né? Essa aí foi a FEC do ano passado, a Júlia, essa de vermelhinho, me convidou porque eles queriam fazer um trabalho sobre o mix potencial, neurociência, música e matemática, e graças a Deus foi um sucesso, né? Começando aí do mestrado, né? O meu trabalho de mestrado, meu mestrado foi em educação ambiental e saúde. E o tema foi a musicalização infantil no ensino da educação ambiental. A partir de pesquisas feitas com os professores da Prefeitura de Barra Mansa, da Educação Especial, do SEMAI, que é o órgão de Barra Mansa responsável pela educação especial do município, e com professores do Colégio BM, né, houve essa pesquisa de campo com vários termos que alinhavam a educação ambiental e a musicalidade. E aí nós cunhamos esses conceitos, né, de impressão sonora ambiental, que foi baseado na audiação de Gordon, né, que vocês sabem, o Edwin Gordon é um autor da musicalidade que criou esse termo audiação, que significa, né, a submersão total num determinado ambiente sonoro, e que daí vai originar várias situações positivas em relação à formação musical do educando. E paisagem sonora do Schaeffer, né, que ele fala sobre toda essa questão estrutural da organização sonora do ambiente, que pode trazer enquanto vivência também na formação do músico. Essa memória foi aí que eu comecei também a me aprofundar na questão das funções executivas, tá dentro da área da neurociência, e essa identidade sonora do comportamento. Então, a gente começou a confirmar de que a música, e a partir dessa música que é desconectada dessa estética, é uma música que pode, sim, lógico, ter a qualidade sonora, a qualidade estética, mas é muito mais sobre a atenção que esse menino vai dispersar aquela paisagem sonora. Ela pode trazer uma memória, tá? E essa identidade sonora. E daí o produto foi esse curso de formação de professores que eu falei com vocês, que foram 5 módulos, que se chamam Encantar Brincando, um novo jeito de ensinar, uma nova maneira de aprender, e que a partir daí eu comecei, por todas essas questões, principalmente da oficina, a organizar e a perceber que esse sujeito ecológico, que é também um conceito da Cristina, Isabel Cristina, que é o sujeito ecológico responsável pelo planeta e por si mesmo,
eu comecei a perceber, né, durante o depoimento no final do curso e durante o curso, de que realmente as coisas estavam mudando dentro da criança e dentro da pessoa. Também tive uma oportunidade ímpar numa creche de Porto Real. Na época eu era coordenadora da educação infantil e percebi o cuidado das crianças, né, com a água, a partir de todo esse trabalho do Encantar Brincando que nós fizemos relacionando som com a água. Então, a partir de todo esse trabalho, desse curso, dessa proposta, os próprios professores e as crianças fizeram esse depoimento de que algo tinha mudado na relação delas com as plantas, com a água, etc, etc. Aí começou realmente o meu interesse. Eu comecei a me preparar para o doutorado. Eu cheguei a entrar num doutorado na Unirio, que é interdisciplinar também na área da saúde, no curso de enfermagem, desculpa. Só que lá não tinha bolsa e estava ficando muito dispendioso. E aí eu mandei um e-mail, isso aí eu tô falando porque vocês aí que podem estar pensando, nossa, doutorado é uma coisa tão longe de mim, a gente não tem aqui em Barra Mansa, mestrado é uma coisa tão longe de mim, não tem nada longe de você. Quando a gente quer, a gente corre atrás e a gente vira tatu. Tatu, para quem ainda não viu um tatu furar o chão, é a coisa mais estranha do mundo. Ele vai com aquela linguinha, vai com aquele narigão e manda ver. E é assim que a gente tem que ser. E é assim que eu me vejo, um tatuzão, né? Porque eu mandei e-mail, fui pelo Lattes e mandei e-mail para 500 professores. De 500 professores, uma respondeu, que foi a Ana Lúcia, lá da PUC de São Paulo, falou, olha, essa coisa de música e matemática dentro da inclusão, isso vai dar certo. Vem aqui que eu quero saber como é que isso funciona. E aí as coisas aconteceram, eu já entrei com bolsa para o doutorado, e se não fosse a bolsa eu não ia ter mesmo condição de fazer. Mas, então fica aí só um sinalzinho de manda brasa, porque consegue. E aí, no dia 1º de julho, né? Eu não sei se a Lala e a Aninha estão lembrando desse dia, mas foi lá no SEMAI. E nós fechamos, então, a parceria. O Lipanema, então, ia começar, né? Assim descrito. A partir de estudos científicos, o Lipanema, que é o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa Aplicada, Neurociência Educacional, Música e Matemática, visa atuar por meio da musicalidade, e aí essa estrutura da musicalidade é que a gente construiu e está no Mix Potencial, com alunos da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e na organização de fluxos na formação continuada de professores da educação básica na perspectiva da inclusão. Todos vão passar pelo processo e todos vão ser validados. Utiliza-se a fundamentação teórica nas áreas da neurociência educacional, música e educação matemática. Neurociência educacional, a gente se baseou nas funções executivas, no modelo do código triplo do DRAN e do Cohen, que explica como se aprende e como se constrói o conceito de número e como se aprende o sistema de numeração decimal. E a música foi no Gordon, no Schaeffer, no Edwin Williams, né? No Williams, Edgar Williams. E tem mais um que eu vou lembrar durante aqui. E a educação matemática foi nos conceitos advindos da linha de pesquisa do conceito de construção de número e sistema de numeração decimal, e o cálculo mental, tá? A metodologia desenvolve-se por meio do estudo, né, grupo de estudo de pesquisa formado por professores da educação básica, acadêmicos do ensino superior, mestres e doutores das áreas da saúde e da educação. Então, hoje nós estamos aí com um número grande de participantes do grupo de estudo. Esse grupo começa agora, esse ano, formalmente, com a honra de apresentar
o nosso lugar, que é o curso de música, né? É hoje a nossa inauguração do Lipanema está sendo adotado pelo curso de música do UBM. É uma alegria muito grande, porque a música realmente é toda a vitrine do trabalho, né? Então, é uma proposta de pluralidade institucional, porque durante o doutorado o Lipanema fez parte da PUC de São Paulo, e agora no pós-doutorado vai fazer parte da Universidade Federal do Pará, e dentro do UBM sempre, né, que é a nossa casa, de natureza acadêmica e aplicação transdisciplinar, envolvendo áreas da saúde e educação. Então, o objetivo geral é produção de conhecimento, né? Então, assim, eu já falo para as meninas, quando elas estão entrando no grupo de estudo, eu falo, olha, se é só para a gente fazer oficina, se é só a prática, não adianta, o Lipanema não vai te servir, porque a gente vai precisar produzir conhecimento. Ah, Érica, tudo tem que produzir textão? Não é questão de textão. É você colocar o que você está vendo, o que você está entendendo, a sua percepção acadêmica numa prática. Então, a gente vai precisar escrever, sim. A gente vai precisar registrar, sim. A gente vai precisar organizar de uma forma, de uma linguagem que fique acessível à história, né? A história que eu digo, a história humana, né? E aí, essa relação dos processos cognitivos da educação matemática, da musicalidade, da autoformação docente, desenvolvendo a estratégia de intervenção no ensino da matemática e sempre na perspectiva inclusiva. Deu para todo mundo? Não, então vamos olhar de novo. Deu para todo mundo? Não, então a gente tem que caçar, vamos virar tatu, tem que caçar um jeito de dar para todo mundo. Essa sempre vai ser a nossa busca. Ninguém de fora. Esse é o lema, ninguém pode ficar de fora, né? Então, essa parceria em 2014 foi do Colégio BM. Se não fosse o Colégio BM, provavelmente o Lipanema não existiria, né? Porque o colégio foi a linha que abraçou, né? No caso, a Aninha, na época, era a coordenadora do SEMAI e também abraçou. Eu, como funcionária pública, eu teria que ter esse aval da Aninha, né? Lógico, não só pela instituição SEMAI, mas até pela minha carga de trabalho, minha carga horária. Então, as duas realmente que viabilizaram o Lipanema, não tem como tirar a maternidade daí. Independente de toda a pesquisa, né, que nós fizemos e fazemos juntas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Pesquisa do BM, né, e o doutorado, né, dentro do programa do pós-graduação da educação matemática e dentro da linha de pesquisa de inclusão de novas metodologias do ensino da matemática. Hoje nós já temos 51 publicações entre artigos completos e resumos, 106 participações em eventos científicos e 42 ações entre palestras e oficinas com professores. Me deu trabalho contar, tá? Porque até 2018 eu tinha feito o relatório, depois eu não tinha feito. Mas eu fiz questão de organizar, porque eu falei, poxa, é um jeito das pessoas, né, conhecerem e verem o quanto que a gente, às vezes, não olha para trás. E isso eu digo para mim também. Quando eu comecei a ver as pastas, peguei os portfólios, falei, nossa, já tem uma historinha aqui, já dá para publicar um livro, né? Então, a carta de anuência do colégio, aqui foi um documento que a Lalinha fez, né, em relação aos superiores do UBM. Aqui foi o parecer consubstanciado do Comitê de Ética. Então, é uma pesquisa que passou por um Comitê de Ética, ela tem uma validação, ela tem uma legitimação de que, olha, essa pesquisa pode acontecer com o ser humano. Né? Isso é importante, isso traz para o trabalho toda uma questão muito séria, muito ética. Né? E todo mundo que vai participar
tem que assinar o termo de consentimento de autorização do uso de imagens. Tanto que algumas imagens aqui da nossa apresentação de hoje, eu não tenho esse termo atualizado, porque eu sempre gosto de atualizar. Eu pego na época da pesquisa, mas na hora de publicar, ou de pôr no canal, ou de fazer alguma coisa, eu atualizo. Então, tem umas imagens aqui que eu ainda não peguei, eu não consegui ainda o contato com as mães. Por isso que quando a Carla falou, Érica, você manda para mim os slides que eu vou disponibilizar para os alunos, eu ainda falei, Carla, peraí, deixa eu tirar algumas imagens que eu ainda não consegui, e aí depois você disponibiliza, porque eu tenho que atualizar esse termo, né? Então, essa produção acadêmica desse ano, nós temos um grupo de estudo que tem 27 participantes, que é de uma maneira geral entre mestres, doutores, professores. Eu tenho uma querida que ainda não se graduou e que está com a gente no Mix, né? Uma gracinha, Claudinha, ela deve estar aí, um beijo para ela. A gente tem o maior carinho, o maior cuidado com ela, né? Ela participou ano passado do curso de formação. Ela trabalha numa creche e aí aceitou, se inscreveu. Eu falei, tá vindo, e a gente vai ser a nossa pedra preciosa, né? Tive conversando, e o depoimento dela que ela, nossa, assim, começou a se encantar pelo conhecimento, pela nossa empolgação e tal. Então, assim, a Claudinha está sendo também uma experiência, uma cobaia maravilhosa, no sentido de ver uma pessoa se interessando em fazer uma graduação a partir de um grupo de estudo. Isso também já gera outro artigo, né, gente? Muito legal. E esse outro grupo de estudo, que é lá de São Paulo, de uma escola que chama Escola Augusto Ramos, né? A diretora se chama Alessandra, e a gente inaugurou o Clube de Escola, que é uma proposta do Mix Potencial, que é a implantação da metodologia na escola com os professores. Então, esse grupo de estudos, ele está sendo paralelo, apesar de estar acompanhando o mesmo planejamento, que é o estudo do livro Mix Potencial, mas ele está sendo paralelo e também uma experiência muito interessante, porque a gente está vendo a escola, só a escola do Augusto Ramos. Então, existe uma realidade da escola Augusto Ramos, que é uma escola particular de São Paulo, e existe uma realidade do grupo de estudo que é eclética, né? Que é mix. Então, é muito interessante as participações, tá? No total, são 43 participantes que nós temos hoje. Tem uns fujões que eu vou atrás, né? Que não tá chegando, mas eu já tô indo atrás, deixa comigo. Tem umas tarefas também para cumprir, que alguns ainda não cumpriram, mas eu também já tô indo atrás. Semana passada eu tirei uma semana de férias. Agora, essa semana, eles que me esperem a partir de amanhã. Sou chata mesmo, assumida. E hoje o Lipanema, então, tá dentro do grupo de estudo, grupo de pesquisa do curso de música do UBM. A gente hoje traz essa identidade, né? E, inclusive, convidando, né, a professora Carla, vai fazer o edital agora em novembro, e vai ter vagas dentro do Lipanema, e também, com muita honra, a orientação que a Carla me convidou também para estar estando junto com os alunos ou co-orientando, não tem problema nenhum, com os alunos que se interessem pela temática, neurociência, música e matemática. Então, vocês estão convidados aí. No final de 2020, então, haverá essa certificação de participação do grupo de estudo do Mix Potencial, validado pelo curso de música UBM. E isso é muito bacana, porque a gente traz o nome da instituição, traz o nome do curso também para outros lugares. E aí, quando a gente fala em transdisciplinaridade, essa palavra conexão é uma das palavras da atualidade. Essa conexão, esse diálogo, e aí até eu estava comentando com a Carla no início, que o Colégio BM está fazendo esse ano a FEC,
eu nem sei se chama FEC, desculpe, mas a FEC para mim é tão internalizada, a linha, desculpe, mas eu acho que é porque é uma proposta acadêmica dentro da educação básica, isso é o que a gente mais precisa hoje. O menino hoje precisa gostar de pesquisar, ele precisa gostar de ser tatu, porque senão ele vai ficar só no animes. E aí, agora mesmo, a gente vai ver que isso é uma preocupação do ensino hoje, né? Portanto, a transdisciplinaridade, o que ela faz? Ela faz essa conexão de lentes. É como se eu tivesse uma lente da música, uma lente da matemática e uma lente da neurociência. E eu cruzo essas lentes para olhar para a pesquisa. Então, essa transdisciplinaridade é quando você transcende um campo para ir para outros campos. E hoje é o que nós temos, né, enquanto perspectiva de fronteira, que é o diferente de limite. O limite, ele define, ele tem fim. Chegou no limite, a partir dali é outra coisa, é outra pessoa, é outra cor, é outro tudo. A fronteira não, a fronteira você chega ali, você vê um outro lado do rio. Você chega na fronteira, você vê o outro lado da montanha, não é assim? Então, a transdisciplinaridade traz essa perspectiva, né? O que eu havia comentado com a Carla no início, com os amigos que estavam, de que o colégio hoje está fazendo um trabalho de pesquisa muito interessante, porque eles estão ensinando os alunos a pensar dentro da proposta científica. E aí o meu filho escolheu falar sobre física quântica, ele está no 8º ano. E eu falei, Manuel, física é muito difícil, isso aí nem eu entendo, meu filho, isso é assunto de ensino médio, né? Pelo amor de Deus. Mãe, eu quero. Então tá, quer, eu vou te ajudar, mas é isso que você quer. A professora deu um artigo científico para ele ler. Achei maravilhosa a atitude dela, quero parabenizar depois. E a visão da o que é mecânica quântica, o que é física quântica, e a física quântica dentro da sociologia, dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da filosofia, dentro da... E olha, eu aprendi muito com ele esse final de semana, muito. Vem cá. Então, essa transdisciplinaridade a gente vai precisar aprender, né? Esse cruzamento, vamos falar assim, de arte, que vem da área da subjetividade, da matemática, que é um pensamento racional, e da neurociência, que é como funciona, né, esse processo de aprendizagem. Então, são áreas diferentes e que a gente faz essa transdisciplinaridade, esse cruzamento, vamos dizer assim. Importante esse recorte do que é aprendizagem para o Mix, né, que é a modificabilidade estrutural cognitiva do comportamento, apesar de muitas vezes a gente passar por uma estruturação cognitiva de informação, porém a neurociência mostra que quando nós aprendemos alguma coisa, conexões são diferenciadas, ramos sinápticos são reconstituídos, então existe sim uma modificabilidade anatômica, estrutural e funcional no nosso cérebro. E aí sempre o ponto de partida vai ser como se... gente, estou engasgando, desculpe. Como se aprende? Essa é a pergunta, não é mais como eu ensino, é como o cara aprende. Essa é a pergunta de quem quer ensinar hoje. Não é mais como eu vou ensinar, mas sim como ele vai aprender. Né? Oi? Só eu queria que você seguisse até às 8, ok? Você acha? Sim, na hora que você quiser. Vamos lá. Você quiser. E aí, esse cérebro dele ou dela, né, aprende matemática. Esse pensamento hoje da metacognição, que é como eu aprendo, como é o estilo de aprendizagem, ela precisa estar em todos os lugares. Né? Na música ela precisa estar. Como esse menino aprende o piano? Como esse menino aprende a tocar um violão? Como esse menino aprende a ler partitura?
partitura. Então, é o pensamento sobre como se aprende. Essa metacognição a gente foi estudar, né, na matemática, e essa dia de professor e aluno, quer dizer, essa construção dialógica orgânica, que ela é centrada na experimentação. O que é isso? É como que o cara, a partir dessa cognição corporificada, que também é um termo novo, que está sendo muito usado hoje, e que parte lá da ideia do Vallon, né? De que o corpo ele precisa estar como um objeto integral na aprendizagem. Então, como que essa construção ela é orgânica a partir da experimentação. Então, a musicalidade ela vai exigir esse experimento. E aí uma pergunta muito interessante que me surgiu no Colégio Augusto Ramos, de uma professora, que falou assim, olha, a gente tem uma apostila aqui que dá tudo que a gente tem que dar de música. É uma apostila que vem, né, de um determinado padronização, né, de apostilamento, e que tá aqui o conteúdo. Eu falei assim, tá, mas aí tá o corpo do professor? Não. Tem alguma página aí que fala como eu vou trabalhar esse professor para trabalhar essa música? Não. Eu falei, então essa é a diferença. Porque cada professor é um professor e eu preciso trabalhar esse corpo. Quer dizer, dentro desse ensino, eu preciso estar trabalhando com esse corpo do professor. Porque é esse corpo que vai ser um instrumento que vai interagir com essas crianças, com esses jovens, ou quem for os alunos, e que vai construir essa relação dialógica, né? E foi muito interessante essa discussão. Se eu não me engano, tá lá no canal também, tá? E aí foi legal, porque o professor, sempre quando ele fala ensino, é como eu falei, é como se fosse uma coisa fora dele, né? Eu vou ensinar, é um movimento fora para o outro. E não, o ensino ele tá dentro de você e dentro do outro, porque o tempo todo você aprende e ensina, você aprende e ensina. E essa proposta do mix é a partir de desdobramentos, a gente chama de desdobramentos, que é quando eu falo o seguinte, olha, vamos marcar, por exemplo, 3 palmas dentro de um tempo. Vamos lá, ó. 1. Aí o menino levanta o dedo e fala assim, e se falar meu nome? Né? Meu nome é Marina. Vamos ver. Então vamos pegar o 3 que a gente estava marcando e vamos pôr o nome da Marina? Marina. Quer dizer, quando o aluno intervém, o professor ele vai acatar o que o aluno fala, não como, vamos dizer assim, como agrado ou motivação. Ele vai agradar o que o aluno fala, ele vai adotar o que o aluno fala como desdobramento, porque é a partir do que o aluno fala que é o próximo ponto para ele ir. Então, se ele quer, por exemplo, trabalhar fração, né? 1/3 dentro de um tempo, que é a proposta dele lá no conteúdo de matemática, e que é por isso que ele propôs 3 palmas dentro de um tempo. E o menino falou, põe Marina, ele não vai colocar a Marina dentro da proposta, porque vai motivar os alunos. Não, ele vai colocar a Marina dentro da proposta, porque ele já vai estar pensando no nome da Marina, ele já vai estar pensando na articulação oral, ele já vai estar pensando na letra do português, que ele também já vai estar organizando, ele já vai estar pensando que depois ele pode colocar o nome de todos os alunos que têm 3 sílabas. Então, o que o aluno traz é um desdobramento no sentido da ampliação, e aí que a Clarete falou ontem, que nessa hora eu estava ouvindo, do Vygotsky, né, que é a questão da zona de desenvolvimento proximal e real. Então, é ele atuar nisso, que quando eu pego o nome Marina e coloco nessa atividade, eu estou ampliando, né, as redes neurais para que realmente essa aprendizagem aconteça. Então, são necessárias novas intervenções didáticas, sim. Se a gente for fazer aqui uma pesquisa do menino de 8 anos de hoje, do menino de 8 anos de não muito longe, 10 anos atrás, a gente vai ver que é outro tipo de pensamento e que com a questão tecnológica e agora depois da era 2020, a era da pandemia, a era da tecnologia, nós não sabemos como toda essa repercussão neurocognitiva vai chegar para nós na escola, né? Então,
Muita mudança vem aí, então novas intervenções didáticas que tá aí na sua cabeça, que você às vezes pode pensar, não, eu ainda não acabei a faculdade, mas eu queria tanto experimentar isso, mas eu não acabei a faculdade, eu queria fazer isso com o meu aluno. Faça e busque os conteúdos, os conceitos que vão te amparar no seu fazer. Faça, observe, preste atenção, né? Isso aí, o Paulo Freire foi maravilhoso. Olhe para a sua prática e olhe para a teoria, olhe de novo para a prática, pede opinião com o aluno. Menino, você aprendeu isso? Não aprendeu? Por que você não aprendeu? Onde está a sua dificuldade? Vamos fazer de novo o caminho? E se fosse para você me ensinar? Quer dizer, toda essa relação dialógica com o aluno, de que... Com o aluno, não, com o estudante. Eu não gosto dessa palavra aluno e não consigo tirá-la do meu vocabulário. Com o estudante, com o aprendente, que você se transforma em aprendente, o outro ensinante, você... Essa troca, o tempo todo, essa relação, ela vai ter que ser dinâmica. E ainda mais com instrumentos musicais. A gente pode parar até aqui e ficar 3 horas falando sobre quanto a gente viu de alunos se inscrevendo em aula. Eu tenho mais de 20 grupos que eu participo de musicalização voltados para o ensino da música, e a gente vê o quanto foi a procura, né, nesse tempo de pandemia por aprender o ukulele, né, que está em moda e tal, e quanto essa busca e essa oferta, elas foram diferenciadas. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho, assim, observado um prato cheio para muitos trabalhos que a gente pode fazer, né? Eu vi, agora a gente tem a Regiane do Lipanema, está prestando agora um concurso para o mestrado, e o projeto eu tive a alegria de estar ajudando ela a fazer, que é o estudo do piano, né, como intervenção no ensino de adição. Então, como que a performance do piano pode estimular o menino a contar nos dedos, e aí a gente vai lá. Quer dizer, é uma coisa extremamente nova. Ninguém, pelo menos o que eu conheço, ninguém nunca pensou em como eu vou organizar um método de piano para ensinar o menino a contar, né? Então, hoje a gente tem essa estrutura para fazer, a gente tem conhecimentos que a gente pode entrelaçar e fazer. Então, eu não tenho modelo, preciso ser também sujeito de aprendizagem. Essa é a ideia. Todo mundo agora virou aprendente, todo mundo. E não é por causa de pandemia, não. É porque nós mudamos, o mundo mudou, né? Ensinar a aprender, eles estão em integração permanente. Eu gosto muito dessa figurinha que foi meu primeiro dia de doutorado, um professor desenhou no quadro. Ele falou, olha, até aqui quando vocês entravam na educação infantil, era como se vocês não soubessem nada, o professor sabia tudo, né? Aí depois no doutorado, vocês vão fazer tudo, o professor não vai fazer quase nada. Agora mudou. Agora ninguém sabe nada e todo mundo sabe tudo. Então a gente tem que dividir, essa é a meta. E os desafios dessa aprendizagem, que é essa educação inclusiva, que a gente não pode abandonar. Com lei, sem lei, não tem como abandonar. Não vale mais deixar ninguém de fora, em lugar nenhum. É todo mundo tem direito a aprender, todo mundo tem direito a fazer, todo mundo tem direito a pensar. O conhecimento, ele modifica a estrutura anatômica do cérebro. Então, não vale mais deixar o cara analfabeto, não vale mais deixar o cara ser alfabetizado, funcional, não vale mais deixar o cara, né, sem saber organizar a sua vida financeira, sem saber fazer um balanço no final do mês, não vale mais, isso não cabe mais. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva inclusiva, sim. A gente precisa pensar nessa educação virtual, sim. Não dá mais para fazer. Eu não consigo dar porque tem que ser olho a olho, tá? Olho a olho, eu concordo que tem que ser, mas só que agora não dá. A gente não sabe quando vai sair a vacina. Então, por conta disso, a gente vai fechar o braço e deixa tudo? Não, a gente vai precisar reinventar. Tá aqui, ó.
Quando que eu imaginar ano passado, essa hora, que eu ia estar falando com vocês com uma lente aqui que tá tudo preto para mim e na minha cabeça vocês estão me ouvindo. Se é que vocês ainda estão aí, né? Porque eu não tô ouvindo ninguém. Então, eu nem sei se vocês estão aí mesmo. E essa grande preocupação que é a alienação digital. Isso aí, para mim, é o mais grave, né? O mais grave. O Dr. Mauro Muscati, que é esse médico músico que eu tenho verdadeiro admiração por ele se preocupa muito. Já existe um andar, já existia em 2019, agora eu não sei, um andar no Hospital das Clínicas de São Paulo só com viciados tecnológicos. Isso é muito sério, gente. Esses bebezinhos que estão passando horas e horas em frente à tela, agora, depois desse ano, a gente vai precisar conversar sobre isso, por mais que doa, tá? E aí, a gente fecha, né, que já são 8 horas, com essa tela, que é a neurociência em benefício da educação. É esse cérebro musical. É quando a gente aprende o que cada área desse cérebro ele tem a ver com a prática da musicalidade, que é essa musicalidade que está no meu corpo, que está no seu, que está no bebê que está sendo fecundado agora, porque a gente fala de uma musicalidade transdisciplinar. A gente fala da musicalidade da emoção, sim, e aí a gente pode pensar na ansiedade matemática, que é um transtorno, está no DSM-5. A gente pode falar dessa musicalidade enquanto ritmo, que é todo um estrutural, né, de organização psicomotor do corpo humano e que a gente vai precisar, sim, pensar nessa psicomotricidade a partir do sentimento, da emoção e da percepção. A gente vai estar falando da leitura de música, sim, porque a linguagem musical, principalmente para quem quer seguir carreira, quer, né, exercer a música enquanto profissão ou enquanto hobby ou enquanto vida, não sei, vai precisar de uma leitura musical, independente de ter ouvido absoluto ou não. Então, é o que a gente entende de teoria, né? É o que a gente entende de linguagem formal e convencional. Então, quais as áreas do cérebro que eu vou precisar ver isso? Por que a questão da sonoridade, da audição? E aí, dentro do mix, nós temos 10 tipos de escuta para estruturar o que a gente chama de escuta atenta, que é um conceito, né? E aí ontem o Suzuki também achei maravilhoso, porque ele traz isso. A audiação do Gordon é maravilhosa, porque para o recém-nascido, os sons que estão dentro do corpo da mamãe, eles são referências de mundo aqui. Então, toda essa questão, né, da questão da expectativa, da padronização, a padronização na matemática é seguir o modelo. A matemática formal hoje ela é toda em cima, ela é toda estruturada em cima de modelos. A física quântica que vai quebrar isso, né? Então, a física clássica, a matemática positivista, ela é toda organizada em cima de modelos padronizados. E aí, a música é toda padronizada. Para a gente repetir uma música, a gente está repetindo uma padronização. O que isso tem a ver no cérebro? Como acontece esse efeito transfer, que é um termo da neurociência? Como acontece essa organização estrutural de habilidades cognitivas que se transfere quando eu faço, quando eu toco, quando eu vivo a musicalidade para a aprendizagem matemática, especificamente para o cálculo mental. Então, é isso que a gente estuda o tempo todo, né? Fica aqui, estourou nosso tempo, Carla. Fica aqui o nosso convite, né? O nosso convite para vocês participarem. Tem muito mais. É muito grande isso. Ia ficar muito feliz se vocês pudessem estar juntos, se a gente pudesse trocar mais. Vocês que estão aí, né, começando, eu falo que a juventude ela é uma seiva pra gente que está ensinando. A gente estava falando isso, né, Carla? Esses olhinhos brilhantes, essa vontade de viver, essa alegria de viver.
Isso aí é o que traz vida, saúde. Eu não vejo educação sem saúde. Eu acho, para mim, educação, a meta da educação é ser saudável, a meta da educação é saúde, saúde emocional, saúde de alma, de corpo. E aí, quando a gente convive com vocês cheios de esperança, porque o ensino superior é maravilhoso, né? Nossa, quando eu terminar minha faculdade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ai, vai ser bom, porque eu vou fazer... Então, quer dizer, isso deixa a gente toda arrepiada. Porque é isso que move, né? Isso que move tudo. Ô, Érica, a gente teria agora, menina... Bom, eu tenho várias questões. Eu só tô querendo ser obediente. Só mas isso. Porque ontem eu já fiquei assustada. Ô, Marlon, aqui, a gente já passou. Aí hoje de manhã ela mandou uma mensagem pra mim. Érica, por favor, vamos fazer. Eu falei, bom, vamos fazer, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu natural, porque aí começou o processo de tesoura. Eu fiz 180 slides. Mas, gente... Aí eu falei, não... Impossível 180 slides em 1 hora. Deixa eu cortar. Aí foi para 100 e pouco. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o 100 e pouco. Vai parar no 20 no máximo, mas aí não tem problema. Pelo menos eu vou seguir o fluxo da estruturação do pensamento que eu fiz. Porque senão eu vou pegar no meio, no final, não vai dar certo. Aí foi isso que eu fiz. Por agora isso que eu tô aqui querendo ser, porque, afinal de contas, já pensou, ia ficar muito chato. Logo hoje ela fala assim, mas que mulher indisciplinada. Eu pedi para terminar essa hora, reforcei o pedido e ela tá falando igual matraca. Não, Érica, sabe o que acontece? Ontem, depois nós pensamos, o professor Marlon e eu, a gente sentiu falta desse diálogo, das perguntas. Então eu falei para terminar. Eu também acho. Porque eu acho muito legal. Por exemplo, eu tenho várias perguntas para fazer, eu tenho certeza que os meninos querem saber como é que você aplica isso, como é que são os... como é que a gente vai trabalhar no grupo de pesquisa, como é que você vai orientar, como é que vai... Olha, eu fiquei alucinada na questão do Lipanema com a leitura musical. Então, cada um de nós aqui tem perguntas, então eu queria abrir para isso até 8h15, certo, gente? Nós podemos aqui conversar com a professora Érica e ela já está convidada no nosso EPLIM do ano que vem, Sulamita e Marlon. Se Deus quiser. Essa coisa cerebral e da música. Não, porque tem muito conteúdo, né? Muito, você falaria umas 5 horas. Então, a gente vai fazer um outro encontro com o Glauber também, já falei com ele. E aí, minha gente, no chat, o que vocês gostariam de saber da professora? Como que trabalha, como é que vai ser o grupo, porque olha só, nós temos o grupo de pesquisa em música. Érica tanto pode orientar uma pessoa que quer fazer um trabalho, como ela pode ter um grupo de alunos para aplicar esse trabalho, ou pode ser numa escola, entende? Então, tem várias coisas aí para a gente... assim, a gente pode, a minha opinião, assim, a gente podia agora fazer, de repente, uma tempestade proposta, mas aí depois eu tenho que sentar com a minha amiga Lalinha, porque ela que tem a caneta, entendeu? Ela que tem a caneta, ela que vai falar, pode, não pode, isso aqui dá, isso aqui não dá. Se bem que eu posso falar uma coisa, um segredo para vocês, ela nunca falou não dá, nunca. Desde 2014 ela fala, beleza, pode fazer. Mas, de qualquer maneira, a gente, graças a Deus, apesar da gente ser muito amiga, que eu considero ela minha amiga de verdade, de peito, independente de ser colega, a gente sempre procura manter essa ética de estar primeiro perguntando, porque ela trabalha em equipe também. Quando eu falo que ela está decidindo, ela não decide sozinha, ela decide com a equipe. Existe toda uma organização no colégio, né, que precisa ser encaixada com as nossas propostas. Então, é só assim, porque às vezes a minha fala agora é porque às vezes a pessoa, vamos fazer isso. Tá, mas aí a gente tem que primeiro ver ali no colégio, que é o nosso campo de atuação, tá bem? Mas, Érica, eu estou pensando aqui, não sei, isso depois precisa ser, né, a gente pode, porque tem uma aplicação disso, né? Se as coisas correrem bem, a gente pode pensar na base do projeto Música nas Escolas. Podemos pensar nisso. Então, ontem, quando eu vi o professor Marlon, né? O professor Marlon, que vai ser o responsável agora, parabéns, professor.
professor Newton. Ah, desculpa. Maestro, professor Marlon. Ah, tá, desculpa. Educador, maestro também. Mas a direção do projeto é professor Newton. Ah, então. Eu já havia conversado com o professor Vantoiu, ele até, a gente já tinha mais ou menos conversado, de eu ficar com a parte da inclusão mesmo, entendeu? São os alunos, e a gente fazer um trabalho meio que paralelo do mix potencial, voltado para a matemática com os alunos da educação especial dentro do projeto Música nas Escolas. Quer dizer, era uma conversa que a gente ia ter no início desse ano, mas aí com o negócio da pandemia a gente não teve, e agora eu fiquei sabendo que então é o professor Nilton. Quer dizer, é uma conversa que a gente pode abrir pelo curso de música do UBM, né? Sim. E como é que você trabalharia com os meninos aqui? Por exemplo, eu abrindo o edital de pesquisa, você prefere orientar a pesquisa? Eu acho que eles é que tem que falar como eles querem trabalhar comigo. Acho que eles é que tem que falar, Carlinha. Quem sou eu, querida? Eles é que tem que falar, a gente quer essa mulher aqui para falar pra gente primeiro o que é essa história, porque eu nem comecei, eu nem sei quantos slides eu passei, mas tem 180. Então, eu acho que primeiro eu teria que colocar tudo, né? E depois a gente pensar no que a gente poderia fazer. Eu acho muito interessante conhecer todo o processo, toda a trajetória do Lipanema, Carla, por conta dessa construção do conhecimento. Essa construção, porque todos os artigos do Lipanema, eles têm práticas. Vocês podem buscar lá nas revistas. Tem a parte teórica, que é a fundamentação. É meu estilo de escrever artigo. É a parte teórica, a fundamentação, e depois eu coloco um relato de experiência. Então, eu coloco o que o professor pensou, o que o aluno disse, como que aquele professor tentou, como que ele errou, e aí ele buscou. Quer dizer, quando você percebe um fenômeno assim, você compreende melhor a proposta, entendeu? Porque, assim, igual eu falei ali, transdisciplinaridade, são tudo conceitos que a gente não... que são teóricos, mas quando eu dei o exemplo da prática, eu acho que abriu para muita gente. Ah, tá, agora eu entendi o que ela falou, ou eu tô errada? Não, isso mesmo, o exemplo sempre esclarece, né? Então, o exemplo ele esclarece, e aí eles trazendo também, conhecendo o Lipanema, ali no grupo de estudo, a gente já está com pessoas maravilhosas, com pessoas que estão dentro da sala de aula, vão aplicar as atividades, vão trazer, olha, apliquei isso, não deu certo, ninguém ligou, ninguém gostou, foi um terror, tá? O que nós temos que fazer? Perguntou para o aluno? Porque, gente, olha, a maior fonte de questionamento do professor hoje é o próprio aluno. Sim. É o próprio aluno. Não deu certo isso que eu fiz, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que você acha? Porque o aluno está do outro lado do rio. São perspectivas diferentes. Eu gosto de comparar isso, Carla, com a maternidade de uma criança especial. Eu tive a graça, Deus me deu a graça de trabalhar com educação especial durante 6 anos, e depois eu fui mãe de um especial. Então, a perspectiva é completamente diferente. E eu gosto de comparar isso com o aluno. A gente, enquanto professor, por mais que a gente já tenha sido aluno, a gente não está ali naquele momento, naquele corpo, naquele contexto, aprendendo aquilo que a gente está ensinando. Então, se a gente pergunta para ele, né, o mínimo que acontece, você divide a culpa de não estar dando certo. Tô brincando, gente. Mas, assim, as ideias vêm, quando a gente divide as ideias, elas vêm com uma potência criativa muito grande. Então, de repente, né, a gente marcar uma explicação para eu estar fazendo de toda a trajetória do Lipanema, da proposta do mix, e depois a gente traçar como seria isso, eu acho que seria interessante. A gente tem um tempinho, porque nós estamos em outubro. Né? Sim. Então eu acho que seria interessante. Para os discentes do nosso curso, é o seguinte, o grupo de música inclui 5 professores. A Érica faz esse trabalho que vocês ouviram agora, de aplicação, música e matemática, interdisciplinaridade, cérebro, ciência, né? Eu vou colocar também outros projetos. O professor Marlon sempre orienta na área de educação musical, né, professor? Depois, se você quiser se colocar, como que você trabalha com orientação.
Eu trabalho eu gosto muito do trabalho de análise, tá? Análise, aspectos de composição, história, tá? E nós vamos ter, assim como a Érica tem um braço do nosso grupo, talvez um outro grupo, a gente vai abrir, eu estou falando isso para vocês em primeira mão, um trabalho que vai ter uma interdisciplinaridade com a Rosalie, que é música e ansiedade, performance, ansiedade e performance, porque a Olga, a escala da orquestra, me procurou, ela é aluna do curso de psicologia e quer desenvolver um trabalho longo, né, com entrevista, com aplicação. Então, assim, também tem essa outra proposta para vocês de grupo. Tem o grupo da Érica, tem esse grupo de performance, música e ansiedade. Também eu me disponho a orientar trabalhos de análise, história e interpretação. A professora Sulamita é uma pessoa que daqui do grupo tem bastante conhecimento em música brasileira, mas aí eu acho até legal, Sulamita, você quer falar um pouquinho do que você gosta de orientar? Por exemplo, porque o aluno ele vai procurar a gente, né? Então, assim, para vocês saberem as características dos orientadores. O professor Newton não está aqui hoje, mas sempre também orienta projetos em educação musical e história, documentação histórica. Tá? Eu acho que eu vou dar... Sulamita, você fala um pouquinho de você, do que você gosta de orientar, depois Marlon também. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem com esse fone aqui? Sim. Tá, beleza. Então, a pesquisa que eu gosto de orientar, aliás, que eu tenho mais prática, experiência, é sempre a questão de performance, né? Porque é a minha experiência maior de palco, de interpretação do instrumento, seja ele qual for, porque a ideia da interpretação tem uma questão geral, lógico que tem as questões específicas do instrumento, mas a questão da interpretação e performance no palco, e também música brasileira, no sentido de manifestações populares, principalmente afro-brasileiras. Então, quem quiser pesquisar sobre folia de reis, jongo, até samba, também é uma área que eu me embrenho um pouco. Não só com muito música brasileira, mas pesquiso e gosto de ouvir e analisar também. Então, essas duas áreas são áreas que são importantes para mim e que eu acho que dá para a gente orientar aí, Carlos. Marlon, quer falar um pouquinho de você, da sua experiência, que trabalhos que você já orientou e gosta de orientar? Muito bem. Boa noite a todos. Quero agradecer, parabenizar a professora Érica, agradecer a oportunidade de poder aqui falar. Muito legal, professora Érica. A nossa área de atuação, como todos sabem, educação musical. Então, as abordagens que nascem no chão da sala de aula, no chão da escola, né, relacionado aí com todos os teóricos da educação musical, passando pelos da primeira geração, pelo da segunda geração, os teóricos brasileiros, né, da educação musical, também um pouquinho de filosofia da música, passando por Reimann, Eliot, né, Sunuik e outros, a relação da música com as outras linguagens artísticas, visuais, história da arte também é muito legal, e também políticas públicas para o ensino de música no contexto nacional, né? Mais ou menos essa área aí, que sempre a educação musical é o fio, né, de conduta aí, a estrutura mais importante. Obrigado, professora. Ok, professor. Obrigada. Então, gente, vocês têm... Eu vou lançar esse edital, que é para quê? Quem está interessado em fazer pesquisa, o que vai fazer? Vai ser orientado por um de nós, vai trabalhar ao longo do ano e vai apresentar trabalhos no EPLIM e no seminário, tá? Aplicar. Então, aqui nós temos um corpo docente diverso para atender também essa heterogeneidade do nosso corpo docente, que é muito bom isso, né? Então, vocês vão pensando que tipo de trabalho vocês gostariam, quem que vocês gostariam que eu os orientasse, tá? E nós estamos aqui a serviço da pesquisa, da música e da educação. Nosso curso oferece isso para vocês. Se fosse vocês,
caía dentro. Para uma grande chance. Pesquisa é uma forma de pensar singular e de escrever. É onde você se expressa, onde você reflete, é um direito humano, tá? Bem, assim, importante. Estamos numa graduação. Estão todos convidados a... Tá bem? Bom, então agora estamos 4 minutos atrasados, professora Érica. Olha que absurdo. Por minha culpa, por minha culpa. É o seguinte, eu não fui. não foi. É porque essa conversa da gente se apresentar do grupo e falar o que nós orientamos, eu acho que foi, né? Eu não tinha colocado isso na programação, surgiu agora. Mas, gente, o que eu queria colocar? Vamos passar para a segunda parte do nosso encontro, que é a apresentação de 3 colegas. Vamos começar com o Peterson, que vai falar sobre a relevância da educação musical para o ser humano, já pegando todo o gancho da Érica e da Clarete, né, de ontem. Depois nós teremos o Kevin, falando de uma aplicação, e depois teremos Maísa, que se interessa muito por música e saúde. E Maísa, ela leu vários artigos da área de enfermagem, música, saúde, musicoterapia e tal. Então, esse seu doutorado no Unirio interessou, assim, bastante, gente. Então, lá eu estava dentro de um grupo de pesquisa de amamentação. Tanto que no projeto do Corpo que Embala, que é o projeto de gestante, que a gente desenvolve junto à Secretaria de Saúde de Porto Real, a gente já faz o trabalho de como a mamãe, por meio da musicalidade, vai fazer esse envolvimento na hora da amamentação. É lindo o trabalho. Nossa! É muito legal, muito lindo, é emocionante demais. E agora esse ano, porque em agosto é o mês internacional do aleitamento materno. E aí a gente fez junto com o papai também. Então foi mamãe e papai amamentando o bebê com a musicalidade. Nossa, que bacana. Foi muito legal. Olha quanta coisa, gente, bacana para pesquisar. Então vamos passar a Peterson, nosso primeiro. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides. Érica, você pode tirar a sua apresentação para eu poder... Eu vou apresentar aqui o Peterson, você vai me falando a hora que muda, tá? Saiu? Pode deixar. Sim. Saiu. Tá. Vocês estão vendo a... Chegou. Chegou? Chegou. Tá grande assim? Tá visível? Para mim tá bom, tá ótimo. Ok. Podemos, Peterson? Podemos. Boa noite a todos, senhoras, senhores, ilustríssimos professores e demais colegas, convidados. Meu nome é Peterson da Silva Coelho, eu sou estudante do 8º período de licenciatura em música e quero trazer uma breve reflexão sobre um tema que muitas das vezes diverge opiniões: a importância da música no processo educacional. Todo esse trabalho está sendo feito sob orientação das professoras Carla Gorni e Ana Maria Dinar de Barbosa Barros. Pode mudar. Nosso principal objetivo é demonstrar a importância da música no sistema educacional. Acreditamos que o estudo da música serve sim para educar com eficácia sem igual. No mesmo tempo, pretendo auxiliar os professores da área com as metodologias apresentadas neste documento. Desde 2008, temos uma lei que pretende trazer de volta o ensino da música no ambiente escolar. Porém, o que tem acontecido? Essa lei, por falta de uma interpretação, ela não tem conseguido ser estabelecida em muitos lugares do Brasil. Ainda é um pouco precário. Esse trabalho ele acontece, né, por meio de observação da realidade, porque eu mesmo trabalho no ambiente escolar, estudos sobre metodologias ativas e pesquisas diversas.
Eu me baseio nas metodologias aplicadas por grandes mestres, músicos, pedagogos como Dalcroze, Kodai, Orff, Suzuki e Villa-Lobos. Pode mudar. Eu gostaria de partilhar com vocês como se deu o meu contato com a música. Ela acontece de uma brincadeira entre amigos, né? Um de nós conseguiu compor uma música, uma canção. Pegou uma letra, fez uma melodia, e a gente ali, né, brincando com instrumentos que nós tínhamos ganhado dos nossos pais, a gente começou a tentar fazer alguma coisa. A gente não tinha noção de ritmo, não tinha noção de melodia, muito menos de harmonia. E o que a gente conseguiu fazer, na verdade, foi uma bagunça musical, né? Mas aquele momento foi um momento chave para mim, porque a partir daquela experiência, eu despertei para a música. Comecei a estudar, e aí, depois de um tempo, comecei também a dar aula, né? Entender que esse dom poderia ser compartilhado. E aí comecei a dar aula de música, e hoje estou aqui, cursando licenciatura em música, para ampliar cada vez mais meu conhecimento. Se nós pararmos para analisar, a própria natureza produz música. No cantar dos pássaros, no vento que passa em uma greta, no bater das ondas do mar. É por esse motivo que muitas pessoas chamam a música de a arte divina. A música sempre esteve presente na vida do ser humano. Ainda no ventre materno, nós somos capazes de reagir a ritmos e sons, podendo ficar agitados ou calmos, sob a sua influência. Também costumo dizer que, antes de aprender a falar, o ser humano, ele canta. Basta observar as crianças, né, os bebês, quando riem, choram, balbuciam alguma coisa. Saem melodias dali. A gente pode observar. E ainda nessa fase, a gente tem o costume, pelo menos aqui no Brasil, né, de nossas mães cantarem para nós, para a gente dormir, né? Quem não foi acalentado, né, por uma música, acompanhado de uma música, para que pudesse dormir? E à medida que vamos crescendo, nós mesmos vamos começando a cantar e trazendo músicas que trazem importância para nós, que marcam a nossa vida. A nossa afinidade com a música é tão grande que podemos afirmar que somos seres musicais. Diante desses fatos, fica impossível imaginar um sistema educacional eficaz sem a presença da música.